aí, pessoal do Terceirão, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Essa é mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou o professor Jefferson. Agora vamos verificar mais uma aula de Geografia. Essa é a aula 35. A aula de hoje vai falar sobre a questão da geopolítica. E aí, é cada um no seu quadrado mesmo? Vamos ver o que significa isso daqui a pouco, quando a gente vai definir esse conceito que é muito importante para as relações internacionais. Pessoal, sabe a nossa casa? Nenhum vizinho pode entrar do nada e começar a mandar nas coisas do nada assim, né? Vai dar ruim. Da mesma forma acontece, pessoal, com as relações internacionais, com os países, né? Seja alguma parceria comercial, decisões sobre saúde pública, ou mesmo alguma guerra que pode vir a acontecer, tudo isso está relacionado diretamente a um termo que a gente chama de geopolítica. É exatamente isso que a gente vai estudar na aula de hoje, essas interações entre os diferentes territórios do planeta, tanto para o bem quanto para o mal. Pessoal, para começar a aula de hoje, eu tenho que te explicar a diferença entre geografia política e geopolítica. A geografia política, ela estuda o poder do Estado e as suas instituições políticas no espaço geográfico. Já a geopolítica, ela estuda as estratégias e as relações internacionais envolvendo os Estados, as suas soberanias e as suas relações de poder. É exatamente o que acontece nessas duas imagens que vocês viram aí agora há pouco, né? A geografia política estuda exatamente a relação, né, dentro de um próprio território, como que aquele governo está estruturado, como são as relações políticas ali naquela área. Quando a gente fala de geopolítica, a gente está falando das relações entre as diferentes lideranças no mundo todo. Os diversos territórios do planeta podem ser governados a partir de diversas formas de organização. Ou seja, dentro de cada país tem sempre alguém que governa, só que de formas diferentes em alguns países e quase sempre dentro do seu próprio território. Num Estado unitário, o governo ele é centralizado, ou seja, as unidades regionais elas não têm soberania, né? Elas não têm autonomia. O governante nacional é o único que tem poder de decisão em todos os níveis. Os dirigentes regionais eles apenas cumprem funções administrativas, né? O caso aí do Luiz Arce, né? Que é o atual presidente da Bolívia, por exemplo. Já numa federação é diferente. As unidades regionais, estados, províncias, municípios, etc., são independentes, cada uma com um governante próprio, governador, prefeito, enfim, mas todas elas ainda são subordinadas a um governo federal, né, um governo principal, que é quem controla as coisas como moeda, forças armadas, relações com os outros países. É o caso do Brasil, mas também é o caso da Argentina, né? Como temos aí o atual presidente lá da Argentina, que é o Alberto Fernandes, no caso dos nossos vizinhos aí, né? Uma confederação é a união de estados com soberania própria. É como se fosse um contrato, um casamento, uma parceria entre territórios diferentes, que pode até ser desfeito caso eles queiram. Cada uma das partes possui uma constituição própria e pode até mesmo emitir moeda, ter forças armadas próprias. O governo central, como acontece nesse formato, é apenas para representar os países unidos em reuniões internacionais, por exemplo, né? Cada território continua possuindo aí a sua estrutura própria. É o caso, por exemplo, aí, né, do Guy Parmelin lá na Suíça, né? Tem essa característica desse tipo aí de governo. Em resumo, pessoal, as diferenças entre esses três tipos de organização de um Estado nacional está relacionado com a forma como as unidades regionais se organizam dentro desse território, indo desde algo mais centralizado, aí, como é o caso da Bolívia, até uma coisa com menor centralização, como é o caso das federações e das confederações. Os governos dos países também podem se organizar juridicamente em repúblicas ou monarquias, pessoal. Nas repúblicas, o chefe de Estado ele é escolhido pelas pessoas, escolhido pelos cidadãos, ou né, pode ser imposto, como é o caso das ditaduras, como aconteceu aqui no Brasil, pelas Forças Armadas, mas também né, pode acontecer pela elite política local desse país, como aconteceu na China, lá em Cuba, na Coreia do Norte, e até mesmo, gente, por religiosos, como não é o caso lá do Irã, né? E aí a gente volta para aquela discussão sobre democracia, a importância da democracia, dos direitos de escolher os líderes ou simplesmente eles serem impostos para a população, né? Isso é um problema muito grande, tem gente que defende, né, outras formas de governo que não as formas mais democráticas, né, mais modernas.
Dentro das repúblicas, pessoal, a gente pode dizer que elas são presidencialistas quando o presidente acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. É o que acontece nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Argentina, na África do Sul. Já nas repúblicas parlamentaristas, o presidente ele é só o chefe de Estado, porque a chefia do governo é exercida pelo primeiro-ministro, que é outra pessoa que é escolhida pelos parlamentares. É como acontece atualmente na Alemanha, na Itália, na Índia e outros países aí ao longo do mundo. Há ainda os chamados sistemas mistos, onde o presidente ele divide algumas funções com esse primeiro-ministro, como ocorre na França, por exemplo. Tem um equilíbrio aí muito maior entre essas duas funções. Agora, pessoal, a gente vai verificar sobre as monarquias, que é quando o chefe de Estado pertence a uma dinastia, ou seja, uma família real, né? Os reis, os príncipes, rainhas e etc, né, pessoal? A gente já ouviu falar aí o tempo todo, o rei de não sei o quê, no Reino Unido é muito famoso, né? A rainha Elizabeth, o casamento real, é notícia no mundo todo. A gente vai verificar mais algumas informações agora sobre a forma de governo das monarquias. Nas monarquias parlamentaristas, o chefe de Estado é um monarca, como é o caso da rainha Elizabeth lá no Reino Unido. Então você tem o primeiro-ministro, né? Mas você tem ainda a figura do chefe de Estado como um rei ou uma rainha. É o caso ali, como a gente vai ver aí, ó, da rainha Elizabeth II, né? Elizabeth II, né? Que ainda é, já há décadas, a atual chefe lá de Estado do Reino Unido. Já nas monarquias autoritárias, o soberano, né, o líder, ele exerce as funções de chefe de governo baseado nas regras de tradição religiosa, como acontece na Arábia Saudita, no Butão e no Marrocos. É o caso, por exemplo, aí, né, do Salman bin Abdulaziz Al Saud, o líder atual lá da Arábia Saudita, que tem exatamente essa característica de governo, né, por tradições religiosas que levam a pessoa ao poder, né? Formas aí diferenciadas de governo e que funcionam por lá ainda hoje. Verificamos sobre o termo geografia política, aplicado aos mais variados tipos e países, né? Agora a gente vai analisar sobre o termo geopolítica. Pessoal, esse ramo da geografia e da diplomacia mundial também, ele é importante porque ele interpreta as relações, as estratégias entre as diferentes nações, já que ele orienta a atuação dos governos no cenário mundial. Volta e meia, pessoal, aparecem algumas notícias aí que mostram países fazendo um acordo de comércio entre eles, ou mesmo quando um presidente faz uma fala, né, totalmente inapropriada aí, e aí acaba gerando repercussão negativa nos outros presidentes, prejudica o seu próprio país, inclusive, né? Ou mesmo quando dois ou mais países entram em guerra devido a um estar invadindo o território do outro, né, ou mesmo por motivos aí diversos. Todos esses temas, pessoal, está tudo relacionado. Falar de geopolítica é falar de poder e do quanto cada país está relacionado, está disposto a interagir com os outros países para poder conseguir alguns benefícios ou partir para a briga mesmo, né? Por isso, é muito importante o trabalho dos diplomatas, dos profissionais de relações exteriores, porque eles ajudam os países a levar informações oficiais dos seus próprios países. Pois essas pessoas, elas servem como se fossem porta-vozes, né, dos seus países, de onde elas estão. É um tipo de trabalho que é muito importante. Já pensou você poder lidar, né, com pessoas de diferentes países, representar o seu país, falar coisas boas, né, ou tratar sobre os mais diversos assuntos? É uma possibilidade de carreira muito interessante. Você quer um exemplo? A crise no Afeganistão, que em 2001, que é o ano onde está sendo transmitida essa aula, voltou para as manchetes devido ao ressurgimento do grupo Talibã, né, um grupo fundamentalista e religioso, né? Ele tomou o poder no país logo depois da retirada das tropas militares dos Estados Unidos. Elas estavam por lá desde 2001, né? Desde a destruição lá do World Trade Center, as Torres Gêmeas, lá no 11 de setembro de 2001, que foi um momento muito traumático e iniciou a chamada guerra ao terror contra o Afeganistão e depois contra o Iraque. Essas imagens elas correram o mundo, né, pessoal? Pessoas fugindo do Afeganistão devido a essa forma de governo, por ter referências muito religiosas, ser aí muito prejudicial à sociedade afegã devido às limitações, né, da própria referência religiosa desse grupo. Então, gente,
Esse é um grande problema geopolítico e ainda está sem resultado, a gente ainda está acompanhando o que está acontecendo. Os governantes dos diversos países, eles devem interferir em problemas relacionados a países vizinhos, como é o caso aí do Afeganistão? No geral, não. Cada um possui sua soberania, mas a geopolítica em geral, pessoal, ela ajuda o conjunto dos países a encontrarem soluções que podem resolver diversas situações, né? Olha o caso aí da pandemia do Covid-19 como exemplo. Ela obrigou todos os países a investirem na produção de vacinas o mais rápido possível e conseguiram, né, salvar muitas vidas, e isso em poucos meses, né? Pelo menos os países que têm presidentes aí, né, que acreditam na ciência, que se preocupam com a população que governa, né, que não fala besteira por aí, né? Mas isso, gente, é coisa que só a política, depois a justiça e a própria ciência vai poder resolver no futuro. Tudo com o auxílio aí da geopolítica para tratar sobre esses assuntos, esses problemas relacionados ao que aconteceu com relação aí à pandemia, por exemplo. Enfim, pessoal, seja o combate a grupos terroristas, redefinição de fronteiras entre os países, migrações em caso de refugiados de guerras, conflitos nucleares, soluções de problemas socioambientais, tudo é geopolítica. Todo mundo está no seu quadrado. Nenhum vizinho pode mexer, né, pessoal? Mas sozinho, dificilmente algum país ou alguém vence por muito tempo. É assim que funciona na vida real, é assim que funciona na política e é assim que continua funcionando. Vamos ao nosso aplicando, pessoal? Agora, eu aplicando, nós vamos verificar alguma informação que nós estudamos aí nessa aula de hoje sobre geopolítica. Vamos lá, pessoal? É possível definir o presidencialismo como: letra A, uma organização política na qual o presidente é apenas chefe de Estado, com um chefe de governo escolhido pelos parlamentares? Letra B, um ramo da geografia que interpreta as relações e estratégias entre as diferentes nações? Letra C, um governo no qual o presidente eleito acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo? Letra D, uma porção do espaço geográfico onde uma relação hierárquica estabelece-se? Ou letra E, a união de estados com soberania própria e submetidos a um poder central? E aí, gente, o que é presidencialismo? Valendo 5 segundos aí para pensar, porque essa questão aí é muito rápida. Acabou o tempo, pessoal. Vamos à resposta correta aí, que é a letra C, né? Um governo no qual o presidente eleito acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo, como é o caso aqui do território brasileiro, a Argentina, como foi comentado, Estados Unidos e vários outros. Em um governo democrático, uma pessoa é eleita pela maioria do voto das pessoas. Não é uma pessoa que é colocada do nada, não é forças armadas que indicam ninguém, não é religião, dogma, nada. É o próprio povo, né, que escolhe os seus chefes aí de Estado durante determinado período, né? Essa é a ideia de democracia que está presente aí em muitos países hoje em dia, apesar de existirem outras formas de governo ainda. Esse foi o Aplicando, pessoal. Vamos às considerações finais. Muito bem, pessoal. Nessa aula 35 do Contraturno, verificamos aí, né, as diferenças entre geografia política e geopolítica, termos importantes aí para estudar as relações internacionais. Verificamos diferentes formas de governo, né, as repúblicas, as monarquias, o que é presidencialismo, o que é parlamentarismo, como é as diferenças ali, né, entre os diversos países ali, nas suas formas de governar, e verificamos a importância da geopolítica para as relações internacionais, né? Como a gente falou, nenhum país consegue resolver as coisas ali sozinho, precisa de toda uma rede de apoio ali, como foi o caso, por exemplo, da pandemia de Covid-19, né? Que ainda está sendo, e existe uma cooperação muito grande. Um dos exemplos, certo? Pessoal, essa foi a nossa aula do Contraturno, espero que vocês tenham gostado, continuem estudando a partir do caderno digital aí de vocês, fiquem sempre em contato com as aulas de geografia da própria escola de vocês para agregar aí o conhecimento com relação aos temas de geografia aqui no terceirão, ok? Bons estudos para todo mundo e